Graça e paz, meu irmão. Hoje eu gostaria de falar sobre o medo da morte, como eu me livrei do medo da morte. Esse medo que para alguns ele chega ao extremo, tem até nome, chama-se tanatofobia. Tanato é do grego de morte, o deus da morte, e fobia esse medo que prejudica e traz distúrbios físicos, mentais e também emocionais para uma pessoa. Ou seja, essa pessoa perde a paz e acaba quase que morrendo por ansiedade ou fora do tempo. A Bíblia fala sobre o medo da morte. E isso em Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15, fala sobre Jesus, que ele derrota quem tem o império da morte. Preste muita atenção no que vou ler. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, ou seja, eu me encaixo aqui, ele me livrou e eu, tendo o medo da morte, estavam a esses por toda a vida sujeitos à servidão. Então, com Jesus a história é outra. E existe a morte? Sim, ela é imprevisível, ela é inevitável. Há o medo da morte. Se não há como nos livrarmos da morte, podemos nos livrar do medo. E para isso precisamos entender o que a Bíblia diz. E foi assim que eu, aos 13 anos de idade, me livrei do medo da morte. Não que eu deseje morrer, muito pelo contrário, eu quero viver. Viver na presença de Jesus, viver uma vida abundante, uma vida com qualidade. No entanto, para que isso possa acontecer na vida de qualquer pessoa, é necessário que compreendamos alguns pontos bíblicos para que isso aconteça. É necessário que você entenda que esse medo ele tem uma motivação. Primeiro você deve se perguntar por que eu tenho medo? Medo da morte. Por que a morte te amedronta? Por que você não gosta de falar sobre ela? Porque você começa a suar frio quando fala sobre morte? Ou tem algum pavor? Algumas pessoas entram em pânico de verdade, em crises de ansiedade, quando pensam que estão morrendo ou que estão na iminência de morrerem. Eu já presenciei casos assim, pessoas que tiveram que tomar remédios e ir para o hospital porque achavam que estavam morrendo e foram entrando em pânico, em crises tremendas. Aquilo é real, a pessoa sente tudo aquilo e isso é provocado pelo medo. Talvez porque você não conheça o que venha depois. Talvez você já tenha ouvido biblicamente o que vem depois, mas você não está preparado porque está retardando ou prorrogando uma decisão diante de Deus. E, em primeiro lugar, comece a buscar as razões pelas quais você tem medo da morte. O que é a morte para você? A morte, a Bíblia diz que ela é o salário do pecado. O salário do pecado é a morte. E a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. E que o pecado consumado gera morte. Se você é pecador assim como eu sou pecador, nós enfrentaremos a morte. Mas há alguém que pode nos livrar do dano da segunda morte. A morte, o problema maior da morte, é que ela nos separa eternamente de Deus. E isso é o pior. Para um lugar de pranto, um lugar de ranger de dentes, um lugar de trevas, onde o fogo não se apaga e o bicho nunca morre. Então tudo isso traz uma expectação de juízo, porque daremos contas a Deus no juízo, no julgamento. A Bíblia diz, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, para uma pessoa que conhece a Bíblia minimamente, ela sabe que um dia prestará conta a Deus. E será que ela está preparada? Será que ela será inocentada, ou seja, justificada diante de Deus, para que possa entrar ao céu, estar no céu? Então, o primeiro ponto que eu gostaria que você refletisse é por que você tem hoje medo de morrer. E em segundo lugar, sabendo que a morte nos separa de Deus, nós precisamos buscar a quem pode nos recorrer, a quem pode nos livrar do dano da segunda morte. A Bíblia diz que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo e esta é a segunda morte.
Isso em Apocalipse. Para isso, nós precisamos humildemente arrepender-nos dos nossos pecados e entregarmos a nossa alma a Jesus, a quem pode resgatá-la, a quem pode salvá-la, a invocar o nome do Senhor para a nossa salvação. Porque Jesus ele vem trazer uma proposta de vida. Ele diz que Ele mesmo é a própria vida. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho que leva ao céu, eu sou a verdade, ou seja, eu sou uma fonte confiável e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se após a morte nós desejamos ser levados pelos anjos a Deus, nós precisamos de Jesus Cristo. Isso de forma inevitável, não há um atalho, não há um segundo caminho, há apenas um caminho, e é o caminho de vida. Por isso Jesus ele disse que ele é o pão da vida que desceu do céu. A Bíblia diz que ele é água viva. Jesus Cristo, ele é a própria ressurreição. Ele morreu para pagar o preço do meu pecado, dos seus pecados, mas ele não permaneceu morto, ele ressuscitou. Por isso ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Se alguém crer nele, ainda que esteja morto agora, ele será vivificado e nunca morrerá. Temos várias passagens. A Bíblia diz, em Marcos 1,15, sobre a necessidade do arrependimento. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Lucas 15,10 também nos diz, assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E Jesus dizendo, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Você tem fé para acreditar que Jesus Cristo, ele é capaz de dar-lhe a vida eterna e que você nunca, jamais perecerá eternamente? A Bíblia também diz em João 3,16, uma passagem muito conhecida, talvez o versículo mais conhecido em todo o mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não morra, mas tenha a vida eterna. É o que nós queremos, eternidade, uma vida, não a morte eterna, mas vida eterna através ou em Jesus Cristo. Ele é a água viva, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a própria vida. Então, arrependa, foi o que eu fiz aos 13 anos de idade. Eu entendi que os meus pecados estavam me condenando e me levando à separação eterna. E por isso a morte era tão preocupante, porque a qualquer momento que eu morresse, eu não teria mais oportunidade de me arrepender e de invocar o nome de Jesus, o único Salvador. Não há esperança fora de Jesus. Por isso que o nome de Jesus, ele é o maior e o melhor, nos céus, na terra e embaixo na terra, pelo qual devamos ser salvos. E Jesus, quando ele veio, houve aquela promessa que diz que ele veio, Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E os nossos pecados, eles nos levam à destituição da glória de Deus. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, separados. E Jesus vem para nos propiciar vida. Então, o que eu fiz? Eu entreguei a minha vida, entreguei a minha alma a Jesus. Falei, Senhor, agora o Senhor cuidará dela. Eu fui comprado por Jesus. Antes eu era escravo e sujeito ao mundo, ao próprio diabo, vivendo na servidão do pecado. Mas quando eu virei as costas para o mal, para o pecado, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, e dizendo, Senhor Jesus, me salva, me compre. Antes eu era escravo de Satanás e agora me tornei um escravo, um servo de Jesus. O meu Senhor é Jesus Cristo. Ele me comprou. E a partir de agora eu devo a minha vida a Ele. Eu tenho a minha esperança nele. E é Ele quem me dá vida. É Ele quem me sustenta. E essa proposta Ele faz para todos aqueles que olham para Ele e creem que Jesus Cristo é o próprio Deus encarnado que veio ao mundo, que morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, mas que venceu a morte ressuscitando ao terceiro dia, para poder livrar pessoas que, como eu, antes tinham medo da morte.
porque eu estava sobre o jugo da servidão. Havia sobre mim um peso muito grande dos meus pecados, mas todos eles foram perdoados, foram lavados em Jesus Cristo. Eu pergunto, os seus pecados já foram perdoados, totalmente lavados, para que no juízo, ao olhar, Deus não encontre pecado nenhum, porque a fiança foi paga, o preço foi pago na cruz do Calvário. A cédula promissória que era contra nós, ela foi rasgada em Jesus Cristo. Isso é algo sobrenatural, é o próprio Deus resolvendo os nossos pecados através de Jesus, para que Ele mantenha a sua justiça, mas o seu amor, a sua graça permaneçam sobre nós, sobre os seres humanos. E em terceiro lugar, aceite que a morte virá, mas que ela perdeu o poder sobre você. Antes a morte, ela viria para separá-lo eternamente de Deus. Agora, ironicamente, a morte ela vem para uni-lo à presença de Deus para todo sempre. E isso nos faz melhor entender Filipenses 1:21, quando Paulo disse: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, é lucro, é vantajoso. Por quê? Enquanto estiver aqui, enquanto eu estiver aqui, eu estarei vivendo para o meu Senhor, para a glória dele, ganhando almas, evangelizando, batizando, sendo uma bênção, sendo luz para aqueles que estão em trevas, para que eles também possam se libertarem do jugo da servidão, da escravidão dada por Satanás, estão amarrados. E Jesus vem para libertar. E nós estamos aqui como embaixadores dele, embaixadores e embaixatrizes do Senhor Jesus. Então, para nós, enquanto estivermos aqui, o viver é para Cristo. E quando morrermos, a morte ela vem para nos promover. Assim eu vou poder estar com Jesus face a face, eu vou poder beijar os seus pés, eu vou poder chorar aos seus pés, agradecendo e louvando por tudo que Ele fez por mim, pela bênção da vida e por como Ele decidiu morrer para que eu pudesse viver, estando no céu junto com Ele, sendo herdeiro de Deus e co-herdeiro juntamente com o meu Mestre e com o Senhor Jesus Cristo. Então, a perspectiva, a forma de enxergar a morte, ela muda. Para uma pessoa descrente, ou seja, para uma pessoa que não tomou uma decisão ao lado de Jesus, que continua com o peso e o fardo dos pecados, escravizado ao jugo da servidão, essa pessoa, ela tem expectação de juízo, ela tem medo, tem pavor de falar sobre a morte, ou tenta ignorá-la porque a desconhece. Mas para um salvo, para aquele que foi lavado em Jesus, isso não tem nada a ver com obras, isso não tem a ver com religião, isso não tem a ver com batismo ou qualquer forma de sacramento, de alguma forma o homem tentando conquistar o seu lugarzinho no céu. Não, Jesus é quem fez toda a obra, foi Ele quem veio sem pecado, foi Ele quem morreu e ressuscitou. O Senhor Jesus Cristo, Ele pagou o preço. Eu preciso aceitá-lo. Eu preciso me arrepender dos meus pecados. Eu preciso depositar minha fé 100% e exclusivamente em Jesus Cristo. Então, para o crente, quando pensamos em morte, Paulo ele entendia como uma promoção. Era algo muito melhor, porque ausente do corpo, presente com Cristo, presente com o Senhor. Então, assim, não tem por que ter medo da morte. Porque quando ela vier, você poderá sorrir para ela, sabendo que ela não tem poder sobre você. Até mesmo porque vai chegar o dia que haverá a morte, preste atenção no que vou dizer, a morte da morte. Não vai ter mais morte. A Bíblia diz que tragada foi a morte. Jesus Cristo venceu a morte. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 20, versículo 14, inclusive já o mencionei, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15 agora, capítulo 1 Coríntios capítulo 15, versículos 54 até o 57. E a Bíblia diz: e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, o inferno, a tua vitória?
A Bíblia diz no versículo 57, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Em Jesus Cristo temos o poder sobre a morte. A morte, ela se torna ineficaz, ela perde o poder sobre o cristão. Porque, como eu disse, agora ela não nos separa, agora ela nos une. E a Bíblia diz em Apocalipse capítulo versículo 21, versículo 4, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Chegará o momento que haverá a morte da morte. Faremos um velório para a morte, porque Jesus Cristo, Ele é maior do que a própria morte. Então, eu deixo aqui um apelo. Se você ainda não tem Jesus como seu Salvador, você está correndo um sério risco. E para você, sim, você deve ter medo da morte, porque a morte, ela lhe trará um dano irreversível. Mas existe um escape, e esse escape é agora em Jesus Cristo. Não deixe para depois, porque talvez não haverá depois para você. Entregue a sua alma a Jesus. Se converta a Jesus. Peça o perdão dos seus pecados. Entregue a sua alma a Ele. E a Bíblia diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E Ele não faz acepção de pessoas. Qualquer pessoa que de coração invocar o nome do Senhor será salvo. Você é salvo. Se você não tem essa certeza, talvez é porque você não seja ainda. Mas o que está esperando para aí mesmo, onde você está, colocar-se de joelhos e poder orar ao Senhor, entregando a sua alma ao Senhor Jesus, se convertendo e pedindo a salvação da sua alma? Entregue a sua vida a Jesus. Foi a melhor coisa que eu fiz em toda a minha vida. Aos 13 anos de idade eu entreguei a minha vida ao meu Senhor e de lá para cá eu posso dizer que todos os dias o Senhor Jesus Cristo tem estado ao meu lado e eu posso sentir a sua companhia. Ele é o meu Senhor. Faça isso também. Entregue a sua vida ao Senhor, livre-se do medo da morte, seja feliz e encontre a vida e esperança que somente em Cristo você poderá encontrar. Que Deus o abençoe. Vamos orar. Pai, obrigado. Obrigado porque o Senhor nos ama. Obrigado porque em Cristo nós agora temos vida. Agradecemos porque antes tínhamos medo do pecado, ou melhor, medo da morte. E o Senhor, ó Deus, nos libertou da condenação do pecado e do medo da morte. Deus Santo, eu peço por aquele que nesse instante talvez já esteja orando e pedindo ao Senhor para que o Senhor venha salvá-lo, que o Espírito Santo se apodere dessa pessoa. Ó Deus, eu clamo em nome de Jesus pela salvação de almas, para que pessoas sejam libertas e sintam a graça e a liberdade que o Senhor Jesus dá em seu nome, pela sua palavra, com o Espírito que passa em nós habitar. Ó Deus Santo, muito obrigado, porque o Senhor tem nos acompanhado, nos protegido e nos guiado. Senhor, eu louvo e oro em nome de Jesus Cristo, o meu Salvador. Amém.